a supressão britânica e a revolta dos Mau Mau. No início do século XX, colonos britânicos começaram a colonizar as férteis terras altas centrais do Quênia, estabelecendo-se como plantadores de café e chá. As terras principais foram desapropriadas dos nativos e dadas a fazendeiros brancos da Grã-Bretanha e da África do Sul. No processo, um grande número de indivíduos da tribo Kikuyu, que eram nativos que cultivavam essas terras por séculos, foram deslocados. O fluxo de colonos brancos aumentou acentuadamente após a Primeira Guerra Mundial, quando o governo britânico implementou um esquema para reassentar os ex-soldados na região. Em 1920, esses colonos prevaleceram sobre o governo colonial para solidificar a posse da terra e manter o poder, estabelecendo assim restrições a propriedades da terra dos nativos às práticas agrícolas. A propriedade da terra dessa gente restringiu-se às reservas, e em pouco tempo, cerca de 3.000 colonos possuíam mais terras do que 1 milhão de nativos. Mas os Kikuyus, que foram expulsos de suas terras tribais, foram forçados a emigrar para Nairobi, onde viviam em favelas ao redor da capital queniana. Aqueles que permaneceram nas terras altas centrais foram reduzidos a um proletariado agrícola, trabalhando em suas terras ancestrais como trabalhadores rurais dos colonos brancos. Os colonos britânicos enriqueceram com a posse de suas terras e frequentemente tratavam os indígenas africanos com hostilidade, desprezo e racismo. Nacionalistas quenianos como Jomo Kenyatta pressionaram os britânicos em vão por direitos políticos e reformas agrárias. Eles pediam uma redistribuição de terras no Planalto Central, mas foram ignorados. Finalmente, após anos de marginalização, à medida que a expansão dos colonos brancos consumia suas terras, essas tribos, descontentes, formavam uma sociedade secreta de resistência, conhecida como os Mau Mau. Em 1952, os combatentes Mau Mau começaram a realizar ataques contra os opositores políticos, invadindo plantações brancas de colonos e destruindo suas plantações e matando seu gado. Os britânicos então responderam declarando estado de emergência, enviando reforços militares para o Quênia e conduzindo um selvagem ataque que durou até 1960. Unidades militares britânicas realizaram varreduras no campo queniano, indiscriminadamente cercaram insurgentes Mau Mau e inocentes. Uma punição coletiva foi dada em diversas aldeias que eram suspeitas de serem simpatizantes dos Mau Maus, e os massacres se tornaram uma ocorrência frequente. Durante 8 anos do estado de emergência, 38 colonos foram mortos. Por outro lado, os números oficiais britânicos para os combatentes Mau Mau mortos no campo eram de 11.000. Desses, quase 2.000 foram enforcados em praça pública. Os números não oficiais indicam que muito mais quenianos nativos foram mortos. Uma comissão de direitos humanos estimou que os britânicos torturaram, mutilaram ou mataram mais de 90.000 quenianos durante a sua campanha de terror. Outros dados apontam que 160.000 foram detidos em campos de concentração por anos a fio, sem julgamento e em condições desumanas. Os oficiais brancos do campo de concentração submeteram seus internos africanos a espancamentos, tortura severa e fome. As mulheres eram rotineiramente estupradas, enquanto alguns homens eram castrados. Alguns dizem que esses incidentes não eram isolados, mas sim sistêmicos. Estima-se que cerca de 80% do povo nativo da região tenha sido morto, preso, torturado ou expulso de suas terras pelos britânicos.